Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de... Olá, queridos alunos do nosso curso bíblico avançado, muito bem-vindos para a nossa aula número 3. O tema que nós vamos estudar hoje são os pactos e as alianças do Antigo Testamento. Antes de qualquer coisa, é necessário enfatizar que a importância dessa aula é para nos fazer conhecer, entender o modo pelo qual Deus se comunicava, se relacionava com o povo do Antigo Testamento. Por meio das alianças, por meio dos concertos, dos pactos, Deus voltou a se relacionar com o ser humano. É bom a gente lembrar que na nossa última aula, quando falamos do pecado, da queda e da maldição, nós entendemos que o pecado ele causou uma separação, uma divisão entre Deus e o homem. De lá para cá, Adão, Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Caim pratica o primeiro homicídio, matando o seu irmão Abel. Mas Adão e Eva não tiveram apenas Caim e Abel como filhos. Eles tiveram Caim, Abel, Sete, muitos filhos e muitas filhas, que a gente não tem o conhecimento do nome porque a Bíblia não registra. Quando Caim mata Abel, restam Caim e Sete como filhos de Adão. Fora do paraíso, eles cresceram, se multiplicaram e encheram a terra. E do mesmo modo e na mesma proporção que os filhos de Adão e Eva iam crescendo, se multiplicando e enchendo a terra, a maldade também crescia. A desobediência, a violência, a corrupção do coração do homem também crescia dia após dia. A ponto da Bíblia dizer que os descendentes de Sete são chamados de filhos de Deus, ali no capítulo 6 de Gênesis. E os descendentes de Caim são chamados de filhos dos homens. No capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vemos o registro do seguinte relato. Os filhos de Deus começaram a se relacionar, a se envolver com as filhas dos homens. Ou seja, os descendentes de Sete começaram a se envolver, a se relacionar com os descendentes de Caim. A degradação, a corrupção aumentou, cresceu numa proporção tão grande que Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter criado o ser humano. Com o pecado vem a separação de Deus. E o pecado traz como consequência a falta de comunhão. O pecado também ele é passível de julgamento, de juízo. A gente percebe pelo texto sagrado que Deus se importa com o certo e com o errado. Deus se importa com a injustiça. Deus se importa com o ser humano, com a humanidade, com o bem-estar. E assim, incomodado que estava Deus com o pecado, com a corrupção, ele então resolve, decide mandar o seu julgamento na terra, mandar o seu juízo. E o juízo de Deus ele veio na forma do dilúvio. Mas muito antes mesmo que o dilúvio viesse sobre a terra, no meio de toda aquela geração corrompida, pecadora, Deus viu o servo Noé, homem justo e homem que andava com Deus. Então Deus chama Noé e dá a Noé uma tarefa que não foi muito fácil. Aliás, uma tarefa bastante difícil. Deus anuncia para Noé o que aconteceria e diz para Noé o seguinte: constrói uma arca. Constrói uma arca, porque dentro dessa arca eu vou colocar todos aqueles que eu quero preservar da destruição. Antes da gente continuar falando da construção da arca, do dilúvio e do juízo de Deus, é necessário nós entendermos o que é uma aliança. Aliança é o mesmo que pacto, que também é o mesmo que concerto, que também é o mesmo que acordo. Para que haja uma aliança, é necessário existirem duas partes.
Necessariamente é obrigatório que existam duas partes para que seja feito um pacto, para que seja feita uma aliança. Pelo menos duas partes. Pode ter até mais do que duas, mas duas é o mínimo necessário. E quando a gente fala de Bíblia Sagrada, quando a gente fala de concerto com Deus, Deus é aquele que propõe a aliança. E normalmente, na outra parte da aliança, tem um representante do povo, um representante da humanidade em cada momento específico, porque nós vamos falar de mais de uma aliança e cada aliança aconteceu num momento específico com características assim muito particulares, né, envolvendo pessoas específicas, povos específicos, e cada aliança com sua característica própria, com seu momento próprio e falando com pessoas ou povos determinados, elas trazem bênçãos, promessas de Deus maravilhosas. Então, quando Deus coloca um acordo, chama um homem ou chama um povo ou um patriarca para colocar um acordo, ele também traz com esse acordo benefícios. Então, Deus é aquele que vai propor a aliança. E quem é beneficiado pela aliança é o povo ou o patriarca, ou às vezes até toda a humanidade é beneficiada por conta da aliança feita. Então, aliança é acordo, aliança é pacto, aliança é concerto. Na antiguidade, a aliança estava na base de todos os relacionamentos sociais. Às vezes, era uma aliança formada entre famílias por intermédio de casamento ou de interesses, né, de ambas as famílias. Às vezes a aliança ela servia como base de concerto entre nações, entre povos ou entre pessoas em particular. O que nós não podemos deixar de lembrar sempre é que a aliança exige que as partes honrem o pacto. É necessário numa aliança que aquilo que é avançado, que aquilo que é acordado seja honrado. No caso da Bíblia, o povo de Deus deveria observar as ordenanças estabelecidas por Deus, para que pudesse desfrutar das promessas, das bênçãos advindas daquela aliança. E esse foi o método que Deus encontrou para resgatar o relacionamento com o ser humano. Daí você vê a bondade e a misericórdia de Deus, que são muito grandes. No caso da primeira aliança, o fator preponderante foi a graça de Deus. Porque veja só, Adão e Eva pecam, a geração que vem após é uma geração corrompida, é uma geração cuja maldade do coração é tão terrível que incomoda o Senhor Deus. E mesmo assim, Deus, por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça, Ele vem propor a aliança para poder continuar, para poder dar uma chance. É uma chance de vida nova, porque o juízo veio e a destruição foi muito terrível e muito grande. Mas mesmo com tudo isso, Deus preservou a raça humana, na pessoa do Noé, da sua esposa, dos seus filhos e das suas noras. Então assim, começou a chover. Primeiro, né, Noé, juntamente com seus filhos, demoraram 120 anos construindo a arca. E durante os 120 anos, Noé pregava, Noé falava, Noé anunciava a destruição que viria, mas infelizmente ele virou uma piada nos seus dias. Quando chegou o momento de entrarem na arca, Noé entra na arca, juntamente com sua esposa, com os seus filhos, com as suas noras. E muito interessante que de cada espécie de animal, Deus pegou um macho e uma fêmea para poder preservar a espécie. E é interessante que o macho e a fêmea, representante de cada espécie, encontrou o caminho da arca sem que Noé precisasse fazer força, sem que Noé precisasse sair caçando, pegando os casais de animais e colocando na arca. Eles simplesmente encontraram o caminho da arca, a entrada da arca. Os animais simplesmente entraram a arca adentro. E quando todos já estavam seguros e protegidos dentro da arca, Deus selou a arca por fora. Então você encontra o relato que eu estou falando para vocês do capítulo 6 de Gênesis até o capítulo 9,
E alguns versículos a mais à frente, você encontra o registro disso que eu estou falando para vocês aqui nessa aula, é a base bíblica. 40 dias e 40 noites chovendo ininterruptamente. A água começa a subir, as coisas começam a ser destruídas, as pessoas começam a perecer. E do lado de fora da arca, conforme a água vai subindo, conforme a destruição começa a atingir tudo e todos, nós vemos do lado de fora o juízo de Deus, o julgamento de Deus. O pecado traz juízo, o pecado traz julgamento, o pecado traz destruição. Então, do lado de fora da arca, o que nós encontramos é o juízo de Deus, é o julgamento de Deus, é toda a raça humana perecendo, todos os animais, plantas, tudo e todos foram destruídos. Isso do lado de fora da arca. Do lado de dentro da arca, nós encontramos uma segunda chance de vida. Nós encontramos a graça de Deus, a salvação de Deus. Deus preservando não só as espécies de animais, mas Deus preservando a raça humana. Então, 40 dias e 40 noites chove. Depois a chuva para, depois dos 40 dias para. Por 150 dias a água permanece. Depois de 150 dias, a água então começa a ceder, começa a enxugar a terra. Quando a terra está seca, a arca pousa, repousa sobre um monte chamado o Monte Ararat. Então Noé sai de dentro da arca com toda a sua família e a primeira coisa que o Noé faz é sacrificar ao Senhor. E nesse momento em que Noé sacrifica a Deus, Deus então aproveita para fazer a aliança com Noé, que vai causar um reflexo sobre toda a humanidade. A aliança é feita nesse momento em que Noé sai da arca. A aliança é feita com Deus de uma parte, propondo, beneficiando, Noé, seus filhos e sua casa de outra parte, sendo beneficiados pela aliança, e os benefícios dessa aliança estabelecida há tanto tempo atrás atingem até hoje. Nós somos abençoados por essa aliança que foi feita com Noé. Muito bem. A aliança toda ela tem um símbolo. Todas as alianças feitas têm um símbolo. Eu posso até usar como exemplo o casamento. Qual é o símbolo do casamento hoje? O que simboliza que uma pessoa é casada? A aliança que a gente traz no dedo anelar da mão esquerda. Então, todas as vezes que nós vemos uma pessoa com uma aliança na mão esquerda, no dedo anelar, pressupõe-se que ela seja o quê? Casada, porque a aliança é o símbolo do casamento. A nova aliança em Cristo Jesus, ela tem como símbolo o corpo e o sangue de Jesus, que são respectivamente representados pelo pão e pelo vinho. Aonde? Na Santa Ceia do Senhor. A aliança que Deus estabelece com Noé, ela também tem um símbolo específico. E esse símbolo Deus vai dizer que é o arco dele que aparece sempre depois que chove. Então esse arco nós conhecemos hoje como o arco-íris. Todas as vezes que nós vemos hoje um arco-íris no céu, nós nos lembramos da aliança que Deus fez com Noé. Então, quando eu digo que essa aliança reflete até o dia de hoje, é porque nós conseguimos ver o símbolo até o dia de hoje. E outra, o que Deus promete quando faz essa aliança com Noé, reflete até hoje. Deus fala com Noé assim: olha, a partir de hoje, nunca mais eu vou destruir a carne com águas do dilúvio. Então Deus promete que depois desse dilúvio, que colocou tudo o que havia sido criado a perder, tudo foi destruído, Deus promete para o Noé e para a família do Noé que a partir de então, nunca mais as águas do dilúvio destruiriam a terra. Então veja que nessa primeira aliança, o que chama muito a nossa atenção é a maravilhosa graça de Deus.
Por causa do pecado, o homem tinha sido separado de Deus. Por causa do pecado, o homem se corrompeu. O homem tornou-se um ser desprezível, cuja maldade e violência eram terríveis. Mas mesmo com tudo isso, mesmo Deus, a Bíblia chega a dizer que ele se arrependeu de ter criado o homem, mesmo com tudo isso, ele não destrói tudo. Veja que ele podia ter destruído tudo. Ter, acabado com tudo, com toda a raça humana. Mas ele não faz isso. Ele decide o quê? Começar de novo. Então Deus dá uma segunda chance de vida. Agora com uma terra limpa de toda a maldade e de toda a violência. Ou seja, o homem, a partir de Noé, dos filhos de Noé, vai começar da estaca zero. Então quando eles saem da arca, Noé, a esposa, Sem, Cã e Jafé, ao invés de eles se espalharem por vários lugares e encherem a terra, não, eles ficam juntos, eles ficam todos no mesmo lugar. Aí os filhos vão nascendo outros filhos, e outros filhos, e outros filhos, e assim, a gente não tem noção de tempo, né? Mas de Adão até o dilúvio, séculos se passaram. Da aliança até o momento que eu quero chegar aqui com vocês, que é a Torre de Babel, séculos se passam. Então, a terra enche de novo. O ser humano também, eles crescem, eles se multiplicam. E juntamente com a multiplicação do ser humano, multiplica-se também o quê? O pecado. Então, ao invés, veja bem, o propósito de Deus era que Sem, Cã e Jafé saíssem da arca e cada um seguisse o seu caminho, escolhesse um território diferente e fosse crescer e multiplicar em territórios diferentes. Mas não, eles ficam todos juntos, eles se multiplicam juntos, falam a mesma língua e têm uma intenção no coração. Vamos construir um império mundial. Assim, brincando, é como se eles estivessem tentando dizer, vamos dominar o mundo. Vamos começar construindo uma torre, mas uma torre tão alta que a gente consiga chegar e atingir o céu. Olha a intenção do coração, né? De domínio, de ter um império, de ter todo o poder, de chegar no céu. Então, quando Deus percebe que juntos, falando a mesma língua, eles estavam construindo e eles não iam se deter, Deus então vem novamente, agora com um julgamento mais brando, com um juízo mais suave. Deus então confunde as línguas. Deus traz uma confusão de línguas. Babel significa confusão. Então, ao invés de falarem um idioma só agora, é causada uma confusão de línguas. E é interessante que quando essa confusão de línguas acontece, naturalmente eles se separam. Agora sim, eles vão se dispersar. E a gente entende, a gente aprende que eles seguiram caminhos diferentes. Veja que os Sem, ou os semitas, os descendentes de Sem, os semitas, eles foram para o Oriente. Foram para a Arábia, para o Oriente, povoar o Oriente. Os camitas, que são os descendentes de Cã, eles vão povoar a África. E os jafetitas, que são os descendentes de Jafé, eles vão povoar toda a Europa. E aí, olha só, eles estavam acostumados todos no mesmo lugar, com uma mesma geografia, com o mesmo clima, falando a mesma língua. Quando acontece a confusão e eles se dispersam, eles vão para lugares longínquos, cuja geografia é diferente, cujo clima é diferente. Olha só, no Oriente, o clima é semiárido, desértico, e tem altas temperaturas. Esse é para onde foram os semitas. Na África, a África, pelo que eu andei pesquisando, ela possui 7 diferentes formações climáticas. Então pense num continente aonde predominam 7 diferentes condições climáticas.
E os jafetitas que vão para a Europa, na Europa o clima é temperado. Enquanto que no extremo norte da Europa o frio é intenso, neve, gelo, tem uma outra parte da Europa que o clima é um pouco diferente. Aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar para você em que momento fisicamente as pessoas começaram a ficar diferentes. Até então elas eram muito semelhantes. Mas a mudança climática, a mudança geográfica, ela força o corpo humano a se adaptar, a se adaptar ao frio intenso, a se adaptar ao calor intenso, a se adaptar à umidade ou ao clima muito seco. Então o corpo humano, ele é obrigado a se adaptar. As crianças, os filhos, a descendência que passou a nascer nesses continentes, nesses lugares diferentes, começaram a sofrer mutações. O organismo, o corpo tem que se adaptar. Então houve mutações físicas, né? Foi necessário. Daí as diferenças na aparência física. Então foi aí que começou a raça negra, a raça essa, a raça aquela? Não, foi aí que começou a surgir as pessoas com diferentes tons de pele, com diferentes estruturas físicas, com diferentes cabelos, enfim, narinas, ombros, peito. Por quê? Porque era necessário que mudasse para poder se ajustar ao novo clima e à nova geografia. Raça, conforme Albert Einstein, só existe uma, que é a raça humana. Não existe distinção de raça. Raça é uma só, é a raça humana. O que vai nos diferenciar uns dos outros é o tom da pele, é o cabelo, a altura, a estrutura física, que começaram a acontecer a partir dessa mudança drástica que os semitas, os jafetitas e os camitas enfrentaram por conta dos lugares para onde eles foram levados. O fato é que os séculos se passam, não é? E eles se esquecem de Deus, se esquecem do Senhor e se esquecem da aliança que foi feita lá atrás com Noé. A raça humana começa a se corromper de novo e Deus percebe que houve uma deturpação. O pecado, ele deturpou a imagem de Deus que foi colocada no ser humano. O pecado, ele degenerou o ser humano. O ser humano que trazia consigo, que traz consigo o fôlego de vida de Deus, agora tornou-se numa criatura muito feia, numa criatura assim, muito má, perversa, violenta, corrompida. E até então Deus está tratando com o ser humano de um modo geral. Quando ele percebe que essa geração, que essa nova humanidade que surgiu a partir dos filhos de Noé também se perdeu, Deus chega à conclusão de que ele precisa separar um povo para ele. Não dá para tratar com toda a humanidade, de modo geral. Não. Deus então decide que ele vai ter um povo que vai ser o povo dele. E aí nós vamos falar sobre a próxima aliança, que foi a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis com Abrão. Quem foi Abrão? Abrão vivia em Ur dos Caldeus. Ele fazia parte de uma família pagã, idólatra, não é? E é nele que Deus coloca, né, a expectativa de gerar o seu povo. O povo que vai ser chamado o povo de Deus. O povo que vai ser chamado a nação sacerdotal, a propriedade exclusiva do Senhor. No capítulo 12, Deus chama Abrão. Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra distante
que eu ainda vou te mostrar. Vou fazer de você, Abrão, pai de muitas nações. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, antes da gente falar dessa segunda aliança, vamos voltar um pouquinho na primeira? O símbolo da primeira aliança é o arco-íris. Essa primeira aliança foi estabelecida com Noé e toda a humanidade que vai surgir a partir da descendência dos filhos de Noé. Deus ofereceu gratuitamente essa aliança. Só tem uma coisa que Deus pede para Noé e para todos os homens a partir dali que eles façam. Então preste atenção nisso, leia a lição bem atenciosamente, veja a referência bíblica e lá no final do vídeo você vai encontrar uma atividade em que você vai precisar responder qual foi a ordenança de Deus estabelecida nessa primeira aliança feita com Noé. Agora Deus chama Abrão. E é em Abrão, ou Abraão, que futuramente será o seu nome, Deus vai formar a sua nação, o seu povo, o povo hebreu. Abraão tem o seu filho Isaque, Isaque vai ter o seu filho Jacó, e dos filhos de Jacó, nós vamos ter as 12 tribos de Israel, que vão formar o povo eleito do Senhor. Muito bem. Quando Deus chama o Abrão e estabelece com ele um acordo, ele diz, olha, anda no meu caminho, faz o que eu tenho que eu vou dizer para você fazer e eu vou te abençoar muito. Você vai ser muito abençoado. Você não vai ser pai de alguns filhos, você vai ser pai de nações. Você vai ser conhecido como patriarca da fé. A partir de agora, Abrão, o símbolo da aliança que eu estou fazendo contigo é a circuncisão. Então, a partir desse momento, todos os filhos de Abraão, descendentes e descendentes e descendentes, passarão pelo rito da circuncisão. A circuncisão foi uma marca na carne. A circuncisão era a marca de Deus num povo que ele começou a fazer, a formar para ele. Eu não vou mais me relacionar com toda a humanidade porque não deu certo. Não deu certo com Adão, não deu certo com a geração de Adão. Veio o dilúvio, destruiu, começamos do zero. Também não deu certo com a descendência de Sem, de Cã e de Jafé. Não dá para lidar com o povo de modo geral. Então eu quero um povo meu. A partir do patriarca Jacó. Então nós temos o patriarca Abraão, Isaque e Jacó. A partir dos filhos de Jacó, nós vamos ter as 12 tribos de Israel. E a partir desse momento que Deus estabelece com Abraão essa aliança, a circuncisão passou a ser algo muito importante para os homens hebreus. Então todo menino, quando nascia, até o 7º dia, tinha que ser circuncidado. Essa era a marca de Deus. Essa foi a forma de Deus separar o seu povo. A circuncisão, ela é praticada até o dia de hoje. Dependendo da cultura, dependendo do povo, ela tem um significado. Por exemplo, para nós, a circuncisão é praticada até hoje e ela se trata de algo relacionado à saúde, né? A circuncisão está ligada à saúde. Então, às vezes, alguns meninos, alguns homens, passam pela cirurgia da fimose, que nada mais é do que a circuncisão, por questões de saúde. Em alguns povos, por causa da sua cultura, do seu costume, é feita a circuncisão feminina, como uma forma de punir, de castigar as mulheres. É mero castigo, é mera punição, porque para eles a mulher não tem o direito de ter prazer. Então eles fazem a circuncisão feminina. A mulher foi feita apenas
para gerar. Em outros casos, a circuncisão ela é um rito de iniciação, que é da pessoa do homem que está saindo da adolescência, deixa de ser criança e passa a ser um adulto. E por aí vai. Em alguns casos também, a circuncisão é um mero rito religioso. O fato é que ela existe até hoje. Mas o fato maior de todos é que ela foi estabelecida, instituída apenas para o hebreu. Ok? Então, veja bem, preste bastante atenção, porque depois você vai ter que responder lá no final do vídeo a atividade que vai perguntar alguma coisa relacionada com isso. Então, a segunda aliança é a aliança que Deus faz com Abraão. O símbolo é a circuncisão. E quem será beneficiado? Toda a humanidade. Porque em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. É o que Deus diz, é o que Deus promete. O tempo passa, não é? E o povo não consegue ficar na presença de Deus. O povo não consegue ficar em obediência. O povo não consegue ser fiel. E aí vão deixando Deus de lado, vão deixando Deus de lado. E houve uma situação em Canaã, uma fome terrível, né? Jacó já estava com todos os seus filhos nascidos, sua família estabelecida, e veio uma fome sobre a terra de Canaã. José já tinha sido vendido para o Egito, já estava estabelecido no Egito, e foi necessário buscar alimento no Egito. Você conhece a história, a gente não tem tempo para entrar em detalhes, mas você sabe, a fome fez com que Jacó, toda a sua casa e família fossem para o Egito. Eles saíram de Canaã, eram 70 almas que chegaram no Egito, se estabeleceram no Egito e ficaram no Egito por muito tempo. Quando houve lá uma mudança de Faraó e veio a opressão sobre o povo de Deus então começou a clamar. Eles já estavam no Egito há 430 anos. Deus levanta Moisés, porque o povo clama, prepara o Moisés e o Moisés se torna o libertador do povo de Deus que está dentro do Egito. Eles saem do Egito depois das 10 pragas, depois de muita insistência, de muita luta, né? Enfim, eles saem do Egito, e essa é uma aula específica, por isso que eu não vou entrar em detalhes agora, e vão para o deserto. Lá no deserto, Moisés teve muitos problemas. Ele enfrentou muitas dificuldades de ordem social, de ordem política, e era necessário que viessem normas, que viessem regras para regulamentar a vida desse povo. Esse povo que saiu do Egito e está no deserto, meio confuso, meio perdido, né? E trazendo muitos problemas para o Moisés. Então, Deus agora vai fazer um concerto novamente. É a terceira aliança. A terceira aliança Deus faz no deserto, tendo o Moisés como representante do povo. E é nesse momento que Deus entrega os 10 mandamentos. O símbolo dessa aliança é a observância do sábado. Preste bastante atenção porque isso é importante. Essa aliança é feita com os hebreus no deserto. Então é um momento específico e um povo específico. É com eles que Deus faz aliança. E a observância do sábado foi colocado para eles nesse momento. Deus coloca a bênção e a maldição. E ele diz, olha, se vocês obedecerem, observarem os meus mandamentos, as bênçãos acompanharão vocês. Se, porém, vocês desobedecerem e forem rebeldes, a maldição estará com vocês. Então, Deus fala com Moisés. Moisés desce do monte de Deus com os mandamentos na mão e ele convoca o povo. Deus mandou dizer, vocês querem os mandamentos? E o povo todo unido diz, nós queremos. Então veja que houve um acordo. Deus propõe e o povo aceita. A lei veio. A lei veio para regulamentar a vida daquele povo,
que sairiam do deserto, logo logo entrariam na terra prometida e precisavam ter a sua vida regulamentada. É muito interessante quando a gente estuda as leis de Deus, porque nós conhecemos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei maior, mas dos 10 mandamentos há desdobramentos de outras regras. Regras que vão regulamentar o saneamento básico, regras que vão regulamentar a vida em sociedade. Veja você, por exemplo, os 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos, acho que os 5 ou 6 primeiros mandamentos, depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso também, eles vão regulamentar a vida do homem com Deus. Os primeiros mandamentos dos 10 regulamentam a vida do homem com Deus. E os outros restantes mandamentos vão regulamentar a vida do homem com o seu semelhante, com o seu próximo. Então Deus quer uma ordem na vida social. Eles vão viver em sociedade, não agora no deserto, mas quando chegarem na Terra Prometida, viverão em sociedade e precisam ser uma sociedade organizada. Afinal de contas, esse povo vai representar Deus perante todas as outras nações. Então tem que ser um povo diferente, tem que ser um povo organizado, tem que ser um povo diferenciado. A diferença maior do povo de Deus para os outros povos é que eles são monoteístas. É um só Deus. É um só Deus, criador dos céus, da terra. É um só Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É dessa maneira que eles vão falar de Deus a partir de então. Então tem que ser um povo organizado, um povo que vive bem em sociedade. Daí as leis são dadas. Então essa é a terceira aliança. A aliança que Deus faz com os hebreus, quando no deserto. Tudo o que é colocado são exigências de Deus para o povo hebreu. Daí a nossa desobrigação de guardar o sábado, tá? O sábado foi o símbolo da aliança que Deus fez com o hebreu no deserto. Infelizmente nós sabemos que o povo não conseguiu corresponder às expectativas de Deus. Eles não conseguiram ser obedientes, eles não conseguiram fazer o que Deus esperava que eles fizessem. E aí, muito tempo depois, Jeremias vai dizer, no capítulo 31, e aí é bom você dar uma olhadinha depois na sua Bíblia, Jeremias vai dizer, no capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34, Jeremias vai dizer que vai chegar um tempo em que Deus fará um novo concerto, uma nova aliança. Vai chegar o tempo em que as leis de Deus não estarão mais escritas em tábuas, em pedras, mas as leis de Deus serão escritas nas tábuas de carne do coração do ser humano. Vai chegar um tempo, Jeremias diz, que esse novo concerto, essa nova aliança, não trará uma circuncisão no corpo, mas trará uma circuncisão no coração. Não vai ser mais aquela circuncisão no corpo do homem, mas vai ser algo dentro do coração. E Jeremias diz que nesse tempo que viria, nesse novo concerto, Deus perdoaria os pecados. Deus não se lembraria mais dos nossos pecados. E Jeremias está fazendo alusão, ele está falando sobre a nova aliança. A nova aliança foi cumprida em Jesus Cristo, no seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ali se cumpriu a nova aliança. Então, quando nós falamos de Antigo Testamento, nós estamos querendo nos referir à antiga aliança. Quando nós falamos Novo Testamento, nós estamos querendo nos referir à nova aliança. Com Jesus, a nova aliança foi estabelecida. Dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Essa nova aliança foi definitiva, porque ao invés do sacrifício, o sangue cobrir o pecado, mediante o sangue de Jesus, o pecado é removido.
O coração é purificado. O ser humano, ele é perdoado completamente, desde que haja nele um coração contrito, um coração arrependido, a pessoa se torna nova criatura. Essa é a nova aliança. Essa nova aliança tem como símbolo o corpo e o sangue de Jesus. Essa nova aliança, esse símbolo é representado pelo pão e pelo vinho na Santa Ceia do Senhor. E o que dizer, não é? E o que dizer daquele cristão hoje que deixa de tomar Santa Ceia? Veja que isso é o símbolo da nova aliança. Todas as vezes que a gente come, todas as vezes que a gente bebe, nós estamos dizendo para Deus sem palavras: eu quero ter parte contigo. E nós conseguimos. Nós conseguimos ter parte com Deus, ter intimidade com Deus, ter comunhão plena com Deus, mediante o corpo e o sangue de Jesus da nova aliança. Presta atenção que quando terminar esse vídeo, nós vamos apresentar para você uma atividade. Anota direitinho essa atividade, porque ela vai valer 2 pontos, ok? Anote, faça a atividade, faça o trabalhinho, fotografa e manda novamente no grupo que a gente tem no WhatsApp da turma, sexta-feira, tá? O prazo de entrega máximo é sexta-feira. Eu sei que foi corrido, eu sei que é muita informação, mas leia a apostila com bastante atenção que você vai conseguir fazer a atividade tranquilamente. E lembra, a lei de Deus hoje está escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Deus te abençoe. Até breve, estaremos juntos em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado.